Mais uma vez, muito boa noite àqueles que nos acompanharam nesse exato momento, na mais um dia de no exercício de cidadania ativa, na qual não cedo obrigado de bater bem nesse 2 vezes por semana para bem bater fazer no apelo para tentar fazer no mensagem passa. Minha direto de aos Nha direto da os um café assim na chega 10 a 10 5 10 minutos direto e na acaba. Bem para mais essencial. Minha irmãos, soma com você vi. Tentado a mim pessoalmente, tentado na receber ameaças na Messenger, receber insultos na alguns vozes está falando como me abriu frente de guerra contra o Domingos Simões Pereira. Bom, pondo isto do lado, está fora de questão. Mas o mais essencial é tentar na cura na rede social de como perfil Carlos Santiago 2, porque tem dois Carlos Santiago. E tem Carlos Santiago como perfil de Carlos Santiago 2 como IDMI. Perfil Movimento Reajustador é fala IDMI. Perfil Cipriano na Salvano é fala IDMI. Com mais calmas, 4 perfis falsos que chama é fala IDMI. E que notícia tentar na cor na rede social. Mas é casos de perfil é fácil. Eu não sei como nós estamos num Estado de direito democrático. Na Europa, investigação está cur mais rápido e está surte mais efeito em relação à Guiné-Bissau. Ali, o que é que o tem que estar fácil? Carlos Santiago 2, que seja o segundo Carlos Santiago que aparece. Se faz qualquer que seja publicação que denegre boa imagem, a boa, não é que está nele. Está na Guiné, ou está na Portugal, ou está na Alemanha, ou está na França, ou está em qualquer parte do mundo. O que é que o não faz? Em vez de tentar acusar, vou falar é 4 perfil tudo e de mim, vai para a polícia judiciária. Se você na Guiné-Bissau, faz print, ou vai diretamente para a polícia judiciária, ou que chega na polícia judiciária, Buna pega aquele texto que incomodou, vou entregar à polícia judiciária. Vou falar, és alguém e tentar não denegrir a imagem e tentado não atacar a honra. A partir daí, polícia judiciária não faz trabalho. Se prefere de mim, é não conseguir detectar a mim, da questão nele, é não notificar, não vai responder no tribunal. Perfil Movimento Reajustador. Isso é uma que perfil Cipriano na Salvano. Gente se fala como é de mim. E que tem problema. Para que ninguém tem pena. Se uma é de mim, a mim que está fácil, não tem escrever lá. Vou ter só um único favor para vou fazer. Em vez de vou fazer acusações gratuitas, vou vai abrir que perfil. Para vou jubi a mim sentado ali na panha. É fácil. Qualquer que seja perfil que se Budu não está na Portugal, o que é que não faz? Fazer print de ataques que façam na rede social. Levar para a polícia judiciária de Portugal. Se você na Portugal, levar para a polícia. Eu falei, é perfil e tentar não atacar ninguém de imagem. Polícia judiciária portuguesa, se perfil ir de mim, em vez de localização, eles recebem como é que está fácil? É na localizar a mim, é na chamar, na bar responder para o ato. A mim que cobarde. Tudo que tem para papel, líquido na papel, todo mundo para eu em cara, uio cujo. Em cada segundo tirar de perfil falso, atacar alguém. Se me está atacando, na bilim, facinha direito, boa de minha cara, e capaz de escrever na
para já, minha educação. Isso é uma mensagens ali, não can aí abrir para boa, para ver de quê? Para ver e gente discutir com alguém grandes. Aqueles que tá cobram mal. Mas bom repara uma coisa. Então manda mensagem em cobram. O que a mente faz? Então responde eles. Obrigado pela atenção dispensada, irmão. Vou te bloquear. Não bloqueia esse dono. Então fala só, obrigado pela atenção dispensada. Nunca vai bloquear esse dono. Nunca tá cobrando eles mal. Mas questão de perfil falso, não pensa como existe esclarecido. Perfil Carlos Santiago 2, é falei de mim. Perfil Movimento Ressuscitador, é falei de mim. Perfil Cipriano Salvano, é falei de mim. Mas, a minha vive na Europa, nunca está na África, nunca está na Bissau, nunca está na Gâmbia, nunca está nem com na Europa. O que é que o Budu não tem que estar fazendo? Suma perfil, é 4 perfil falso que eu vou falar, e de mim. Vou procurar polícia judiciária. Se você está na França, procura polícia judiciária de França. Se você está na Alemanha, procura polícia judiciária de Alemanha. Procura polícia judiciária de Portugal. Se você está na Inglaterra, procura polícia judiciária de Inglaterra. Porque a Europa está interligada, nunca pode fugir. Vou levar aquele mensagem ou aquele post que esse perfil falso faz. Vou levar, vou entregar a polícia judiciária. Ou que vou entregar a polícia judiciária, ele é não fazer investigação. Se de facto perfil de mim nunca pode fugir para ver que através de minha localização é não saber como esse perfil e de fulano tal, logo a menina vai chamar para responder. Assim mais fácil, bona bem saber quem que verdadeiro donos de que perfil. Porque a mim tem certeza, se vou para a polícia judiciária, vou não conseguir saber, na verdade, quem que está atrás do perfil. Em vez de vou fazer acusações gratuitas para falar perfil de mim. E só para dizer a voz muito bem claro, de como a mim, e que é cobarde não. A mim que é cobarde. A mim tem enfrenta guerra. Guerra não tem enfrentar. Nunca se você não ganhou, não perde. Mas tem enfrenta guerra. Então, em vez de vou fazer acusações gratuitas, vou ir diretamente para a polícia judiciária. Ora que vou chegar na polícia judiciária, vou abrir queixa crime contra que perfil. Se vou abrir queixa contra que perfil, polícia judiciária é na fazer investigação, é na saber dono de que perfil e quem é na saber através de uma investigação criminal. Ora que esse bi quem se é na bem buscar quem na leva. Vou fazer só a favor. Em vez de vou acusar, vou falar de mim. Vou para a polícia judiciária. Caso de perfil falso, está esclarecido. Nenhum perfil falso nunca tem. E esse perfil que tem, ele que não faz luta, ele que não faz tudo. E outra coisa, é ameaça de como a minha conta é na arqueal. Não pedi tudo em amigos de Facebook. Soma que gente se vai, nunca tem tempo de bater legal alguém para papel. Minha grandes amigos que estão ali. Nem para falar olá, nunca tem tempo para cumprimentar minha amigos, para falar olá, bom dia, como custa. E cadê minha gênero, nunca é fácil. Ora que minha conta bem arqueada. Quem que mandado mensagem, botar se como é caminho, porque bona tira só ilação. Amém? Alguém que nunca manda mensagem, se vir receber mensagem na Messenger, para se vir receber como minha conta arqueado e caminho com mandar mensagem. Se puder, para ir bloquear logo pessoa. Porque é mandar um aviso de como é na arqueia minha conta. Para ver de quê? Porque não tem estado na crítica ali, não tem estado na conta verdade, porque simpatizantes de Domingos Simões Pereira é que também estou a ouvir verdade. Então, é ameaça como é na arqueia minha conta. Ora que alguém me recebe mensagem, nunca me mandou mensagem, me falou, olá linda, bom dia, olá, como custa, botar se como é caminho. Aqueles que não está trocando mensagem que ele, se vou receber mensagem, botar se a mim. Mas alguém que nunca me manda mensagem, se vou receber mensagem através da conta, é minha conta arqueado e que está na minha mão, mas está na mão de que bandidos. Mas não recuperar, para ver de quê? Porque minha conta é por arquear, mas minha fala que minha imagem é capaz de, não vai abrir outra conta, não vi mais no Facebook. E outra coisa que não vai muito rapidamente, que estão com mais de ser ali na rede social. Não tentar na acompanhar gente na incentiva tribalismo, gente na incentiva separatista. Embora
minha grande amigo e irmão, que é o Gervásio Silva Lopes. E bem, nasci direto, onde que bem fazer um ataque duro contra o separatismo. Não pedir desculpa para tudo aquilo gente que se sentiu ofendido com vídeo de Gervásio. Gervásio nunca muito conhecido bem, mas não sabe como Gervásio é alguém muito bem educado e alguém lúcido. Às vezes raiva e tá levar ali na papel que cadê de papel. Mas não pedir desculpa. No nome de PAIGC. No nome, enquanto não ser militante de PAIGC, não pedir tudo gente que está no Facebook que se sente ofendido com o vídeo de Gervásio Silva Lopes, não pedir para o por dar. E que assim intenção, intencional. Gervásio é alguém muito bem educado. Às vezes raiva e tá levar para papel que cadê de papel. Então, não pedir boas tudo para que ninguém tenha raiva de Gervásio para ver esse último vídeo. Bom por dar. Ele é alguém muito lúcido. Esse é alguém lúcido, porque não tem papel com ele em privado e não se tem naquele nível que ele não pode classificar. Então não pedir bolsa, tudo, bom por Gervásio Silva Lopes, que vídeo que faz e que essa intenção e raiva que leva ali na papel assim. Agora, pondo isto de lado, me estou falar, minha irmãos, nunca que não seta para a política dividir filhos de Guiné. Esse é ponto 1. Gente tentaram falar como muçulmanos como tomam de conta de terra e eles que não controlam a terra e eles que não fazem caça biquet. Mas, irmãos, não pedimos mais uma vez. Bom não viaja, não abre não faculdade mental, não pensa direito. Hoje balanta, com casa, com mandinga, mulher mandinga, tem filho. Hoje saraculé, com padi, com casa, com pepel, ngojal. Pepel, com casa, com homem saraculé, casa, tem filho, ngojal não. Mancani, com casa, com fula, ngojal não. Na Bissau, ninguém quer mostrar ele. Balanta, casa, com fula. Fula, casa, com balanta. Nalo, casa, com outra raça. Casa com balanta, casa com mandinga. Sarculé casa com balanta casa com sarculé. Manjaco casa com muçulmano casa com eles. Não é agora que tem lugar de separatismo entre filhos de Guiné, irmão. Na Punta Bossa. Não é que tem lugar de separatismo. Não é que tem lugar de tribalismo. A nós tudo aquilo é raça. Para que não seta nunca e que na nossa cabeça conta e corresponde à verdade. É que é verdade. E tem aqueles gente que também é na papel no nome de PAIGC, que eles são militantes de PAIGC. Que eles nunca foi simpatizante de PAIGC. Então ele comanda a Mbili no nome do movimento de salvação de PAIGC. Bem, para mim pedir boss, irmãos. Botem paciência. Nunca separatismo que Guiné. Na Guiné, bocate o copo de contar alguém dona ou 6 dona do mesmo etnia. E triste e lamentável que a gente não incentiva na Guiné-Bissau e na rede social, mas nunca que não se tal. Balanta casa com fula casa Sarukule casa com manjaco casa com mandinga casa com pepel casa com mandinga. Não é agora lugar de lugar étnico e que tem na nome metade, irmãos. Não é lugar de separatismo, irmãos, e que tem. A nós não temos uma cultura na Guiné. O toja alguém e também bucau e comer e farta budali água e bibi buca concila os buca concila manhã. Só pelo facto crioulo com o neno com uma nacionalidade que será nacionalidade guinense. Que é com o neno dar comida e comer, dar água e bibi bem. E ele também igual na bicycle, na bibi, na faz tudo um cababinho a caminho. É cultura existe na Guiné.
Ma gosto agora, que como anda gente na bata bem na rede social, é ódio, é incentiva tribalismo, é incentiva separatismo. Cano se tal, irmão. Cano se tal. A mim, se abre frente de guerra, por exemplo, de como guerra tribal, quem não vai guerra aquele? Nunca tem quem não guerra aquele. Não tem família balanta. Minha primo e casa com o Pepel. Minha primo de mim e casa com o Pepel. E tem 2 filhos. Não tem também minha família com casa com balanta. E tem filhos. Gosto agora, quem não vai guerra aquele? Não vai guerra minha sobrinha e balanta, não vai guerra aquele. Nunca não faz aquilo. Não vai guerra com manjaco. Nunca não faz aquilo. Então não agora lugar de separatismo. Não de lugar étnico. E que tem? Não muda a mentalidade, minha irmã. Para papel. Gente tem que estar mentalizar para mudar a mentalidade. A não tá filhos de Guiné. Não copo de bata continua na papel na muçulmano cristão. Não copo de continua papel na balanta, manjaco,